Então, garoto, acabamos de passar da marca dos 100 dias para o Enem. E se você for esperto, você a partir de agora começa a se concentrar na revisão daqueles conteúdos que aparecem todo ano e que podem fazer a diferença na sua aprovação. Eu sou o Murilo Nascente, sou professor de Física. Quero te convidar para ficar comigo aqui mais 5 minutinhos que eu vou revisar tudo o que você precisa saber sobre corrente elétrica e seus efeitos para você detonar na prova do Enem desse ano. Se você prestar atenção na prova do Enem dos últimos 10 anos, você vai ver que existem alguns capítulos que são pequenos, que são simples, mas que estão sempre ali marcando presença. Quer umas dicas? Vou te falar aí na sequência: corrente elétrica, resistência elétrica, ondulatória, hidrostática e estática. Corrente elétrica, como você já deve saber, é um movimento de cargas elétricas, mas não é um movimento qualquer. As cargas elétricas de um condutor, na verdade os seus elétrons, já estão em constante movimento. Os elétrons estão girando em torno do núcleo, estão fazendo aquele vai e vem de um átomo para o outro, por isso mesmo que eles são chamados de elétrons livres. No entanto, a corrente elétrica é um movimento no qual você ordena o movimento dos elétrons. Eles param de ir e vir nesse zigue-zague caótico e começam a ir todos para o mesmo lado. E agora você deve estar se perguntando: o que é, professor, que faz com que esses elétrons deixem de ter esse movimento desordenado e passem a ter um movimento ordenado, organizado, todos no mesmo sentido? Eu te respondo: é a diferença de potencial elétrico. Professor, não adiantou muito porque eu não me lembro muito bem o que é a diferença de potencial e eu vou te lembrar que diferença de potencial elétrico está para os elétrons, assim como a diferença de altura está para a água. A água desce da caixa d'água para a sua torneira, porque ela perde energia potencial e converte em cinética. E o elétron se movimenta de uma placa negativa para uma placa positiva por causa da diferença de concentração de cargas. Ou seja, ele sai de um lugar que está cheio de cargas negativas, com muita repulsão, e vai para um lugar onde tem mais cargas positivas que atraem esse elétron. Todos os elétrons se movimentando nesse sentido formam o que a gente chama de corrente elétrica. E agora que você está virando praticamente um especialista em corrente elétrica, está na hora de você se lembrar que ela pode basicamente gerar 5 efeitos quando passa por um meio condutor. O primeiro efeito da corrente elétrica é conhecido como efeito Joule ou efeito térmico. Ela é capaz de aquecer o condutor por onde ela passa. Justamente por isso, quando você fica muito tempo ao celular, você sente que a sua orelha está queimando. O segundo efeito da corrente elétrica é conhecido como efeito químico. Efeito químico significa que algumas reações químicas só acontecem na presença de corrente. Como exemplo, a gente pode dar a eletrólise. O terceiro efeito da corrente elétrica é o efeito luminoso. A corrente elétrica, ao passar pelo ar, pode provocar faíscas, assim como acontece nos relâmpagos e na aurora. O quarto efeito da corrente elétrica é o efeito magnético, e provavelmente é o efeito mais importante, porque é o único dos efeitos, preste atenção nisso, isso é pergunta de prova, é o único dos efeitos que é obrigatório. A corrente elétrica gera campo magnético em qualquer circunstância. Logo, o efeito magnético, que é o quarto efeito, é o efeito mais importante. E por último, também muito importante, é chamado de efeito fisiológico. O efeito fisiológico é o que a gente chama comumente de choque. O choque elétrico é a passagem da corrente elétrica pelo corpo humano e tem como resultado fisiológico mais óbvio a contração muscular. E pode ser muito perigosa quando a contração muscular acontece, por exemplo, no músculo cardíaco. Existe uma situação especial em que o músculo cardíaco perde a capacidade de contrair com ritmo e entra em fibrilação cardíaca, que é uma situação que pode levar à morte em muito pouco tempo. Mas como eu disse desde o início, a nossa intenção aqui é revisar aquilo que mais aparece no Enem. E dos efeitos da corrente elétrica, aquele que mais aparece em provas é o efeito Joule. Lembrando que o efeito Joule é o efeito do aquecimento. A temperatura do condutor aumenta devido à passagem dos elétrons. Os elétrons não têm como passar em linha reta, e vez ou outra acabam colidindo com um átomo ou outro do condutor, aumentando o grau de agitação das partículas do condutor. Lembrando que grau de agitação das partículas é a medida da temperatura. Em outras palavras, o condutor oferece certa resistência à passagem da corrente, e essa resistência elétrica converte parte da energia elétrica em energia térmica. Aqui vale a pena lembrar que a resistência elétrica de um fio condutor depende de vários fatores e que o primeiro cara que estudou isso chamava-se Ohm. Ohm fez 2 leis para a eletricidade e na sua segunda lei, ou seja, na segunda lei de Ohm, ele cunhou que a resistência elétrica de um fio condutor dependia de 3 fatores. O primeiro fator era a resistividade do material.
O segundo, o comprimento do fio. E o terceiro, a área da seção transversal. Exemplificando, se eu tivesse esses dois fios feitos do mesmo material, o fio maior teria maior resistência do que o fio menor, porque ele tem maior comprimento. Em compensação, se eu tivesse esses dois fios de mesmo comprimento, o fio de maior área de seção transversal, ou seja, o fio mais grosso, teria menor resistência. Se eu comparasse os três fios, passando a mesma corrente elétrica pelos três, o que iria aquecer mais era esse, e o que iria aquecer menos era esse, porque esse é o de maior resistência dos três, e esse é o de menor resistência elétrica dos três. Eu espero que você tenha conseguido relembrar de alguns detalhes e continue assistindo às aulas dos nossos colegas da Rede AZ. Eu sigo por aqui torcendo para que você arrebente no Enem. Até os próximos!